Olá pessoal, estamos começando mais uma Amazônia Interativa aqui na Web TV do portal Amazônia.com. O assunto de hoje é se o Estado deve interferir nos costumes indígenas. Para falar sobre o assunto, nós temos a presença do antropólogo do Departamento de Antropologia da UFAM, Lino João, que já é velho conhecido de vocês, e de um dos fundadores do CIMI aqui no Amazonas, o senhor Egídio Schwad. Pessoal, muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Por nada, Isabel, é um prazer. Tá certo. E eu quero começar perguntando se até que ponto a interferência na vida e nos costumes dos indígenas é saudável. Vocês podem ficar à vontade para responder. Vou pegar essa de comecinho. Bom, eu acho que a gente tem que primeiro pensar que todos os povos, todas as sociedades têm interferência nelas. Essa interferência surge do próprio contato com outras sociedades. Então, a gente não pode ser purista de pensar que os índios podem viver sem nenhum contato, sem nenhuma interferência. Isso é uma ilusão e que não existe nem na nossa sociedade. Agora, todo contato, toda interferência, ela pode ser boa ou ruim. Então, também não existe também essa coisa tão dicotômica de que as interferências são ruins ou são boas. Algumas interferências podem ser ruins e outras podem ser boas. Em termos gerais, quais são as interferências que seriam não ruins, digamos assim? Aquelas que não destroem a própria cultura de um povo. Aquelas interferências que destroem o modo de ser próprio de um povo, descaracteriza, e essa é uma interferência ruim. A outra interferência, que seja no sentido de valorizar a cultura, de promover um diálogo entre culturas diferentes, de fazer com que os povos se entendam e fortaleçam uma relação entre povos distintos, mantendo o respeito entre cada um deles, isso é uma relação, a gente chama aí uma interferência entre aspas, que é positiva, que não é destrutiva. Certo. E seu Egídio, pela sua experiência... É isso aí mesmo, né? Quer dizer que... na medida em que há uma interferência que faz erguer e fortalecer o direito à terra, por exemplo, o direito a praticarem a sua cultura e, inclusive, de manterem sua autodeterminação, né? Nesse mesmo sentido, é importante, é suportável, não é? E deve ser incentivada, né? Interferência hoje, principalmente, em que os povos sofreram tanto, não é, já tanta destruição. Mas na medida em que continua, né, esse desmantelamento, assim, seja da cultura, seja da terra e tudo, eu acho que é obrigação de todo cidadão, não é, ajudar, né, esses povos a retomarem a sua força. Certo. O senhor tocou num ponto importante, né? Falou a respeito de direitos, né? Até que ponto oferecer direitos e deveres aos indígenas, como o voto, a propriedade, é bom ou é ruim? Bom, eu acho que aí, mais uma vez, a gente tem que ter cuidado, né? Por exemplo, vamos pegar as suas palavras, do jeito que elas foram emitidas, né? Oferecer direitos e deveres. Na verdade, nós não oferecemos direitos aos índios. A gente reconhece os direitos que lhes são próprios por existirem enquanto sociedades, enquanto povos distintos. Então, é um erro quando a gente pensa que o Estado brasileiro está dando direito aos índios, está dando terra ao índio, está dando cidadania. Isso é um grande erro. O Estado está reconhecendo o direito que eles têm, um direito que é originário, ou seja, um direito que é anterior à existência do Estado brasileiro. E, na nossa sociedade, nós fazemos muito essa contraposição, né? Direitos e deveres. Obviamente que, quando alguém tem um direito, ele tem os deveres que aqueles direitos atribuem cidadania. E os direitos indígenas, o reconhecimento dos direitos indígenas, exige, da parte dos indígenas, alguns comportamentos em relação à nossa sociedade, que é aquilo que são chamados deveres. É correto isso existir? É correto, isso tem que existir. E tem que existir porque hoje em dia nós vivemos numa relação, numa dupla relação de sociedade brasileira e sociedade indígena. Se os índios vivessem, vamos pensar numa situação hipotética que é irreal, mas se os índios vivessem lá no canto deles, sozinhos, sem contato com nenhuma outra sociedade, não precisariam pensar em direitos indígenas, porque cada sociedade tem as suas próprias formas, os seus próprios direitos e as suas próprias formas de resolução e de afirmação desses direitos.
Mas quando existe uma relação de sociedade brasileira, em sociedades diferentes, sociedades nacionais e grupos indígenas, aí tem que existir a normatização de algumas regras, de alguns comportamentos, o que nós chamamos leis, os direitos previstos nas leis, que têm que ser respeitados por ambas as partes. O grande problema é que, no caso brasileiro, eu vou finalizar para não monopolizar a palavra, o grande problema é que a gente oferece direitos aos indígenas, mas não oferece a possibilidade concreta de ser exercido esse direito indígena. Por exemplo, um exemplo muito rápido, já que Egídio mencionou a questão da terra, a Constituição Brasileira de 1988 reconhece o direito dos povos indígenas à terra. No entanto, esse direito vem sendo negado a todo momento, seja por invasões, seja por contestações judiciais, seja por pareceres da própria Justiça, como acabou de acontecer num voto definitivo no Supremo, impugnando a demarcação de terra. Reconhece esse direito, mas não se dá condições efetivas dos índios vivenciarem esses direitos. Não é isso mesmo. Eu acho que aí não tenho nada a acrescentar, né? Perfeito, não é? Mas o CIMI ele tem uma atuação bem forte, né? Exatamente, né? Isso, como digo, né? O CIMI, né? Ele tem um dos pilares, praticamente, a sua ação direta, né? Essa defesa da terra, né, da cultura, porque sem a terra não há como viver uma cultura, um povo, não é? Então, nesse sentido, é um direito que eles têm, né, e um direito que todas as constituições praticamente lhe ofereceram, mas não garantiram, né? Enquanto isso, o governo não consegue garantir, né? Então, entra a sociedade, no caso aqui o CIMI tomou também a frente, né? No sentido de que se fortaleça esse dever, esse direito, né, dos povos indígenas ao acesso à terra, né? E isso, como o professor Lino falou, né, está sistematicamente sendo negado, e isso é lamentável a gente ainda assistir isso no século XXI. É verdade. Gente, como vocês devem saber, esse programa, a motivação dele foi por causa de uma matéria a respeito de um litígio judicial envolvendo a guarda de uma criança Satere Maué, lá no Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Nós não temos mais informações, como vocês viram, né? Nós não colocamos mais informações, muitos detalhes na matéria, porque é uma ação civil pública que corre em segredo de justiça. Quando a gente procurou uma das ONGs citadas pelo Ministério Público, que foram duas, a Jocum e a Atini, a Jocum disse que não poderia falar porque há uma liminar judicial que impede as duas ONGs de falar a respeito, mas a Atini falou a respeito do trabalho deles, e a Atini disse que atua principalmente na defesa dos direitos da criança indígena, principalmente no que diz respeito ao infanticídio. Eu queria que o Lino, como antropólogo, falasse para a gente qual é o ponto de vista do indígena em relação ao infanticídio, essa diferença, por que choca tanto a nossa sociedade e, para eles, ao que parece, né, é uma coisa normal. Bom, aí, mais uma vez, a gente tem que olhar essa situação, essa questão, com certo distanciamento. Para começar, o infanticídio não é uma coisa tão normal entre os índios como algumas entidades se propõem a pregoar. E a Jocum tem defendido essa ideia muito recentemente. Daqui a pouco eu volto mais a falar a minha opinião de por que é que a Jocum tem enfatizado tanto a questão do infanticídio entre povos indígenas da Amazônia. Mas o infanticídio não é uma prática tão comum. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar o infanticídio, o que é o infanticídio? É você não permitir a vida, não permitir a continuidade da vida de algumas crianças que têm alguns problemas, ou de desajuste social, ou problemas físicos, ou problemas mentais, pessoas que não vão ter espaço na comunidade onde vivem. Então, por isso, algumas sociedades no mundo afora fazem o seu controle de natalidade. O infanticídio é, no fundo, um tipo de controle de natalidade. Não é exatamente controle de natalidade, né? Porque infanticídio já é pós-nascimento, um controle social, faz forma de controle social, assim como nós fazemos, né? Eu acho que se a gente for deixar de ser nós e a nossa sociedade, assim como se a gente pensar a um nível mais amplo, o que a nossa sociedade faz são alguns mecanismos de controle social, que também, nesse sentido, poderiam ser chamados
de um infanticídio, entre aspas. Por exemplo, o aborto é um deles, sem nenhuma questão moralista, não estou querendo entrar na discussão do aborto. Outro é, no momento que nós vivemos de inseminação artificial, de reprodução assistida, você pode optar ou não pela sobrevida de um feto ou não outro. Isso também é uma forma de controle. E você pode optar por algumas questões, por problemas de ordem genética, por doenças hereditárias. Então, o que eu estou querendo dizer é, todas as sociedades têm forma de controle social, e também a nossa tem. Por que é que, no caso dos índios, dos povos indígenas da Amazônia, isso tem vindo à tona tão constantemente? Eu acho que é uma estratégia de defesa de uma entidade Jocum, Jovens com uma Missão, uma entidade norte-americana, evangélica norte-americana, e que Jovens com uma Missão é a tradução da sigla delas, que no Brasil criam uma outra entidade, a TINI, uma ONG ligada a Jocum, e que eles têm propugnado, têm difundido que existe o infanticídio entre povos indígenas. E quando a Jocum tenta enfatizar essa discussão e levar a discussão para o infanticídio, ao meu ver, é uma estratégia de desfocar, de tirar o foco da ação deles, que é uma ação religiosa, a mais conservadora possível, fazendo todos os tipos de interferência. Aquela tua primeira pergunta, que tipo de interferência? A Jocum faz uma interferência de descaracterizar os povos indígenas, modificar a cultura deles para que eles sejam uma cultura ocidental moderna, um nítido processo de colonização. E quando a Jocum faz isso daí, eles estão pautados. Eu posso até reconhecer que a motivação inicial de adotar uma criança que vai ser, que não tem um espaço social, pode ter um fundo humanitário. Mas esse humanitarismo acionado em cima de uma prática colonial, ele é mais uma vez uma prática destrutiva. Então, eu acho que essa coisa aí da Jocum é lamentável que ela continue fazendo isso, uma entidade que já foi responsabilizada em outras regiões, no Médio Purus, por exemplo, quando retirou crianças Uruahá, ela continua com essa prática, uma prática que sempre foi uma prática religiosa muito antiga, não só dos evangélicos, mas também da Igreja Católica, muito tempo anterior fez isso daí, e que em algum momento se fez críticas fundamentais de que as crianças devem viver no seu habitat, com sua família, com seus parentes alargados, com sua cultura. E a Jocum nega tudo isso. Por que a Jocum nega? Porque a Jocum não valoriza a cultura dos índios. O objetivo da Jocum, dessa missão fundamentalista, religiosa, conservadora, reacionária, é transformar esses povos indígenas em sociedade nacional ao modelo da sociedade norte-americana. Certo. Seu Egídio, o CIMI já se deparou com alguma prática chocante, algum costume indígena assim, que seja muito estranho à nossa sociedade? Como é que vocês lidam com isso? Como é que se vocês interferem nesses costumes? Hoje dificilmente há uma interferência desse tipo, né? Como o Jocum, né? Vem ainda praticando, né? Com relação a algumas situações, não é assim? Mas normalmente não há uma interferência, evidentemente, né, que há ainda missões, não é, católicas que estão assim muito lentas para se atualizarem, né? Mas de modo geral sobre esses aspectos não tem tido assim problemas diretos, não é? E nem acusações. Né? Entendido. Se você me permite, Isabel, só completando, voltemos na matéria que o portal publicou, ali não fica claro a prática de infanticídio, fica ao contrário. Lá está muito evidenciado uma prática de subtração de uma pessoa da sua comunidade, Sateré-Maué. Eu estou falando de subtração para não dizer rapto, porque a Jocum se manifestou contra essa palavra rapto, né? Mas, na verdade, o que a Jocum fez foi isso, retirou da comunidade Sateré uma jovem que tinha problemas sociais, problemas pessoais, psíquicos, e essa jovem é retirada da aldeia. Na verdade, o nome é rapto, é sequestro. Retirou da comunidade, a contragosto da comunidade, por uma motivação só dela, Jocum, uma motivação humanitária, religiosa, seja lá qual for, mas não uma motivação da comunidade, retirou essa moça, leva para o Rio de Janeiro, e lá essa moça tem uma criança, e essa criança é dada à adoção. Onde é que estava a prática de infanticídio? No Rio de Janeiro? No âmbito da Jocum? Que estava cuidando, que estava tutelando essa criança? Quer dizer, aí há uma inversão completa dos fatos.
É uma inversão completa. Nesse caso, não se caracteriza nada de infanticídio. Se caracteriza uma subtração de uma pessoa da comunidade, um sequestro dessa jovem para o Rio de Janeiro. Lá, a pessoa tem um filho e esse filho é dado à adoção por uma entidade que não tem nenhum parentesco com ela. Vejam só, o Ajocum, uma entidade que não tem nenhum parentesco com essa jovem, se sente no direito de dar o filho dessa jovem para adoção por uma outra pessoa, uma outra família que é da sua comunidade religiosa. É difícil a gente entender que fundamentação humanística é essa, né? A gente só vai entender, na verdade, inclusive, eu queria só também complementando, né, isso é uma das coisas que se deveria tomar muito a sério dentro da própria sociedade brasileira, né? Até acho que uns 2 anos atrás, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil fez até uma campanha especial, né, sobre essa problemática do rapto, etc., de crianças, e não só e também de jovens, etc., que estão sendo transferidos. E eu mesmo soube, por exemplo, que inclusive a gente nem... Tudo é feito normalmente dentro de esquemas tão sofisticados que você nem pode chegar a fim. Mas uma criança lá em Presidente Figueiredo sumiu, não é? Foi levada dessa forma, ninguém sabe, não tem endereço, nem nada, né? Nem se sabe qual foi a finalidade, né? Sumiu, né? Há pouco tempo, não é? Do leito de nascimento, onde ela estava nascendo no próprio hospital para... Né? Quer dizer, a sociedade não tem mais, nem os próprios pais, não é, o direito, né, de depois de acompanhar o que vai acontecer com essa criança, né? Então, isso é uma prática, né, que deve ser, eu acho, questionada em todo sentido. Em todo sentido. Com certeza. A gente só vai saber, a gente só vai ter certeza do que aconteceu quando o Ministério Público permitir que tanto as duas ONGs citadas falem e quanto a gente tem acesso mesmo, né, a esse processo. Somente então a gente vai ter certeza, né, do que aconteceu, vai saber o que aconteceu. Bem, gente, infelizmente o nosso programa já está chegando ao fim. Eu queria pedir que vocês fizessem as considerações finais, por favor, começando pelo seu Egídio. Quando se pensa, né, em todas essas questões, né, o professor Lino levantou várias vezes a questão dos direitos e deveres, muitas vezes impostos, não é, pela nossa sociedade desde 1500, né, o Estado brasileiro, né, e português e brasileiro achou-se no direito de impor, né, perspectivas, e hoje se vê por toda parte, né, em todo o país, não é, que nossa sociedade está chegando a um fim, né, praticamente, né? O próprio Estado, né, eu acho que tem seus dias contados com todos os seus produtos, subprodutos, empresas, etc., que não tem como ir mais para frente nessa perspectiva. Então, no meu entender, é um momento assim realmente de profunda reflexão para todos nós, brasileiros e de todos os cidadãos do mundo, né? De que, se, por exemplo, queremos salvar o nosso planeta, né? Então, nós temos que repensar todo esse sistema que nos cerca, né? Toda essa parafernália, né? Que esquenta cada vez mais esse nosso planeta, e etc., etc. E então, no meu entender, estamos diante de uma situação em que esses povos indígenas, né, massacrados, cheio de preconceitos, quer dizer, massacrado em todo sentido por preconceitos, pelos armamentos, não é? Como tem acontecido aqui aos Waimiri-Atuari. Justamente, Manaus, né? O senhor me desculpe, mas eu esqueci de falar, gente, que o senhor Egídio foi protagonista do lançamento, né, de um livro a respeito dessa relação, né, dos Waimiri-Atuari e a ditadura militar, né, o lançamento do livro da Comissão da Verdade. Então, vão ser provavelmente, bem depressa, esses povos os nossos condutores para uma perspectiva de esperança, da sobrevivência do nosso planeta e da sobrevivência de nós mesmos, dos nossos filhos, netos e bisnetos, porque a gente não pode pensar uma sociedade conforme o Estado pensa hoje, né, conforme o político pensa de apenas 4 anos, mas... vocês jovens, principalmente presentes aqui, que me escutam, né,
tem que pensar, né, a sociedade, né, pelo menos como é que vamos querer esse chão daqui a 1000 anos, e deixar para nossos tartaranetos, etc. Né? Então, essa é a minha mensagem, de a gente pensar tudo que está à nossa frente com muita criteriosamente, mas com uma esperança nova e principalmente nos engajarmos por esses povos que vivem à margem, mas que vivem uma perspectiva em que o planeta é muito mais respeitado do que pela nossa sociedade em que nós estamos envolvidos, e muitas vezes nos entusiasmamos, mas de um dado momento vai saturar. Com certeza. Bom, então, muito rapidamente, o tema desse programa e as questões que aqui nós discutimos, elas trazem em pauta uma questão fundamental, né? Qual é o direito que nós temos de interferir em outras comunidades, em outros povos? Mesmo que os nossos... Então, qual é o direito que nós temos? Mesmo que as nossas motivações sejam humanitárias, sejam direitos fundamentais de vida, sejam as mais positivas possível, mesmo que sejam isso, nós temos que nos perguntar se essas ações são benéficas e são do interesse da comunidade que nós estamos agindo, ou se são do nosso interesse por algum aspecto nosso, por nosso sentimento de culpa, por nosso princípio humanitarista, por nosso princípio salvacionista. Se for uma motivação nossa para com os outros povos, ela é descabida, ela não se justifica. Temos que ver de que forma essas ações são do interesse e apoiam a vida desses povos. É isso que eu acho que a gente precisa pensar. Se eu tivesse que falar uma palavra final, então eu seria assim, sugerir a cada um de nós, vamos pensar se as nossas ações ajudam esses povos e são positivas para eles. Não ajuda num termo paternalista. Se são positivas, se contribuem positivamente para esses povos. Se contribuem para nós, elas são desnecessárias. O nosso mundo tem o seu espaço. O que é preciso nós termos é garantir o espaço de vida dos outros povos no contato, na relação com a nossa sociedade. Tá certo. Gente, infelizmente são só 30 minutinhos, né? O programa foi uma delícia, é um tema muito que dá para ser explorado, tem muita coisa para a gente falar e para a gente refletir, principalmente a respeito. Infelizmente são só 30 minutos, a gente vai procurar falar a respeito disso no portal Amazônia.com. Continuem nos acompanhando, acessem as matérias que vocês consideram mais interessantes, comentem, deixe lá a sua sugestão de pauta, a gente quer saber o que você quer saber sobre a Amazônia. E também mande o seu registro da região para o minhaamazônia@portalamazônia.com ou marque nas redes sociais a sua foto com a hashtag #MinhaAmazônia. Por hoje é só e na próxima semana a gente volta. Obrigada!